Nós vamos falar agora sobre sucessão ecológica. Essa palavra sucessão, ela quer dizer o quê? Sequência. Então nós vamos falar sobre uma sequência de comunidades vegetais que vai acontecer em um ambiente. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma situação muito comum no país, infelizmente, que é a queimada de florestas. Tá? Nesse estágio aqui, em que eu teria, por exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, poderia ser também Campos Sulinos, mas aí eu teria um estágio o quê? De capins, né, gramíneas, tá? Esses estágios aqui são chamados de estágios o quê? Clímax. O que é um estágio clímax? É um estágio muito estável, tá? Se você deixar o Cerrado, a Caatinga, o Campo Sulino em paz, ele vai continuar assim durante muito tempo. Isso é uma comunidade clímax. É uma comunidade o quê? Estável. Ela não tende a sofrer muitas modificações ao longo do tempo. Ok? Agora, ocorreu queimada, né? Infelizmente. E aí nós temos umas mudanças que nós temos que conversar. Em primeiro lugar, a radiação luminosa que aqui incidia sobre as copas das árvores é uma radiação bastante intensa. Porém, sobre o solo era pouco intensa. Além disso, as chuvas elas caem com maior impacto aonde? Também nas copas das árvores. E aqui embaixo o impacto é bem menor, portanto não vai causar erosão. Inclusive tem o quê? A proteção das raízes aqui que segura o solo. Agora, depois de uma queimada, a situação é terrível. Tá? Porque as chuvas elas vão cair diretamente sobre o solo, causando o quê? Perda de solo. Eu vou ter erosão. Nutrientes vão embora. Eu terei lixiviação. A radiação luminosa, agora, ela incide diretamente sobre o solo. Então o solo vai ficar como? Seco, duro, compactado. Antes, eu tinha um solo cheio de vida, eu tinha bactérias aqui, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, bactérias decompositoras, eu tinha minhocas que cavam o solo e os túneis da minhoca permitem que o ar entre até as raízes, então as raízes teriam oxigênio. A água também penetra com maior facilidade quando você tem os túneis das minhocas. Agora não. Veja, aqui eu não vou ter as bactérias tão importantes para as plantas. Eu não terei aqui as minhocas. E quem é que consegue viver nessa situação tão iluminada, com um solo assim tão seco? As gramíneas. As gramíneas são plantas muito adaptadas a essa situação de estresse hídrico. Tá? E as sementes podem vir chegando pelo vento, por exemplo. E as gramíneas vão crescendo. A radiação solar agora vai incidir sobre as gramíneas. Portanto, eu teria aqui um solo o quê? Mais úmido. As plantas estão protegendo o solo. Se eu tenho um solo mais úmido, eu teria o quê? Mais bactérias, mais minhocas. Inclusive, eu tenho comida aqui para as minhocas. As minhocas comem restos de plantas mortas aqui. Essa situação é bem diferente dessa e favorece o desenvolvimento de arbustos. Então, as sementes que vão chegando pelo vento ou pelas fezes dos animais vão encontrar um ambiente aqui muito diferente desse ambiente aqui. Bom, agora que os arbustos cresceram, eles fazem sombra para os pés de capim, eles vão morrer. Então, houve o quê? Uma sucessão ecológica. Então, houve uma mudança de comunidade vegetal. Essa comunidade aqui, formada pelos pés de capim, essa é a comunidade pioneira. É a primeira a viver nesse ambiente. Essas outras aqui são chamadas de comunidades secundárias. Elas surgiram depois. Veja, eu vou ter alguns anos para isso acontecer. Agora as árvores estão crescendo. E depois de 100 a 200 anos, eu volto a ter a comunidade clímax que eu tinha aqui nesse estágio. Então, eu voltei a ter a comunidade clímax que eu tinha antes. Então, houve uma sucessão ecológica chamada de sucessão secundária. Por quê? Porque eu tinha uma comunidade clímax e eu tive a sucessão e voltei a ter a comunidade clímax. O que nós vimos pode ser bem demonstrado nessa sequência de imagens aqui, tá? Veja, nós temos aqui a comunidade pioneira,
as comunidades que vão formar as comunidades secundárias, e eu tenho aqui a comunidade clímax. Tá? Esse processo todo aqui pode levar muito tempo. Só para você ter ideia, tá? Junto à vegetação da praia, onde você tem começo de floresta, se você tirar tudo e deixar só areia, para ter floresta de novo, leva 1000 anos. Tá? Ok. O que é que aconteceu? Daqui até aqui, houve o quê? Um aumento do tamanho de seres vivos, não foi? Olha só como eles são maiores, olha só, tá vendo? Então, houve um aumento do quê? De biomassa. Que mais? Houve um aumento do número de espécies. Então, houve um aumento de biodiversidade. Agora, os passarinhos podem ter os ninhos aqui, aqui, dentro da árvore, pode ter ninhos aqui no solo. Então, eu tenho diferentes o quê? Nichos ecológicos. Tá? O que mais aumentou em todo esse trajeto? Olha, a taxa de fotossíntese aqui, ela é maior que a taxa de respiração. Durante todo esse crescimento, a taxa de fotossíntese, ela foi maior do que a taxa de respiração. Aqui, a taxa de fotossíntese, ela é muito alta. A taxa de fotossíntese aumentou. Mas a taxa de respiração também aumentou muito, viu? Veja, aumentou tanto que a taxa de fotossíntese tende a ser o quê? Tende a ser igual à taxa de respiração. Então, numa comunidade clímax, você não tem como contribuir muito para a concentração de oxigênio na atmosfera, porque a floresta vai consumir o que ela produz. Tá ok? Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção, que eu vou te falar, é o seguinte. Os nutrientes que estavam aqui no solo, por exemplo, o cálcio, por exemplo, o magnésio, eles foram o quê? Absorvidos pelas plantas. Então, quando você observa uma árvore, ela é riquíssima em cálcio, ela é riquíssima em magnésio, e esses átomos podem ficar aqui presos por dezenas ou centenas de anos. Seria necessário acontecer o quê? Que um galho caísse, uma folha caísse e houvesse decomposição. E assim esses elementos poderiam voltar para o solo e serem novamente absorvidos pelas plantas. Então, os ciclos dos elementos minerais, realmente eles ficam mais lentos porque eles ficam retidos nos vegetais. Para encerrar, vamos falar sobre a sucessão primária. A sucessão primária, ela é o que? A primeira. Então, não havia uma comunidade clímax. Pode ser uma rocha nua, quando chegam os líquenes. Pode ser um lago novo, aí chegam lá as algas, cianobactérias. Então, quando eu tenho uma sucessão ecológica primária, vai ter o que? A primeira sucessão. Nunca houve ali uma comunidade o quê? Clímax. Tá ok? Essa é a diferença. A sucessão ecológica secundária, ela ocorreu aonde? Onde eu já tinha uma comunidade clímax. E a primária está acontecendo onde nunca houve uma comunidade clímax, como é o caso desse solo de lava que foi expelido por um vulcão.